aqui nesta escola bíblica. Sei que cada um tem suas ocupações, mas nós devemos entender que, já que fomos chamados por Deus, precisamos, irmãos, investir no ministério que Deus tem nos dado. Sim ou não? É verdade. Se Deus nos deu um ministério, por que não investir nesse ministério? Não somente na palavra, mas também na comunhão com Deus. Através de quê? Da oração. Da oração. Eu não posso imaginar, eu tenho dito para os obreiros, irmãos, não digo um obreiro que tem seu vínculo empregatício, tem seu expediente a cumprir, mas aquele obreiro que tem tempo integral na obra de Deus, não passar 1 hora por dia em oração, não ter seu momento devocional, de leitura da palavra de Deus. Aliás, não é somente leitura, não. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia, você tem que estudar a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque tem muita gente que estuda, reflete, faz estudo, mas quando você coloca holofote assim na vida, é um fracasso. Por isso, irmãos, estamos vendo por aí tantos pregadores e ensinadores, ensinam bem, tem uma locução muito boa, um conhecimento teológico profundo, mas quando se procura uma vida de oração, um exemplo de vida, está longe. Está longe. A palavra de Deus nos diz, assim falai, assim. Quem nos diz é Tiago, sabe? É verdade. De nada adianta ensinar, pregar, se não viver o que ensina e o que prega. Jesus, irmãos, ele não conhecia o pecado, nós sabemos disto, e foi acusado. Foi acusado. Jesus recebeu muitas acusações. Disseram até que ele estava louco, estava doido, estava endemoniado, que era um glutão, comilão, beberrão, era coisa assim, sabe? Mas, queridos, nada disso foi achado em Jesus. Quem de vós me convence de pecado? Quem? Se levante aí o primeiro. Quem? Vai para o tribunal religioso, perante Caifás. As acusações chegaram e não havia nenhuma consistência nas acusações. Nenhuma consistência. Porque acusar é muito fácil, denunciar é muito fácil. Agora prove. Então as acusações, irmãos, nenhuma delas tinha consistência. Até que o sumo sacerdote disse, você é o Filho de Deus? E quando Jesus responde que um dia o Filho de Deus, nas nuvens dos céus, há de aparecer, ou seja, ele se declara Deus. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, para que mais precisamos de provas? Está aí. Ele blasfemou e foi condenado por crime de blasfêmia. Sabe? Injustamente. Sabe por quê? Porque ele é e continuará sendo Deus. E estamos estudando neste trimestre, né? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. E estamos estudando, e conforme a nossa declaração de fé, cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Glórias a Deus. E é muito bom a gente estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a mim me coube ministrar hoje sobre a igreja no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Vocês podem ler, conforme está aí no livro, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa.
Uma coisa é você pregar cheio do Espírito Santo, outra coisa é você pregar só com o seu intelecto. Eu me lembro lá, foi lá no Rio Grande do Sul, pastor Marcos, né? Numa igreja reformada. Um irmão trouxe o patrão, que era um advogado, um homem muito culto, trouxe para o culto à noite, no domingo, mas antes avisou o pastor, olha, eu estou trazendo meu patrão, é um advogado, um homem. E o pastor foi lá, elaborou um esboço muito bonito, sabe? E pregou uma mensagem assim, muito teológica, intelectual, sabe? Aí foi fazer o apelo. Aí tinha um doidinho assim perto do advogado. Em toda igreja tem fraquinho do juiz, não tem? Tem, irmão, é verdade. Aí olhou assim para ele e disse, você quer ir para o céu? Ele disse, não. Ele disse, então vai para o inferno. Irmãos, terminou o culto, ele saiu. E aquele som no ouvido, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Ligou o carro, o barulho do motor do carro, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Chegou em casa, foi tomar banho, quando o chuveiro, a água bateu na cabeça, você vai para o inferno, você vai para o inferno. No outro dia, foi trabalhar, a voz ficou tão impregnada na sua mente, que ele disse, não, eu vou para a igreja hoje à noite e vou me entregar para Jesus. Glórias a Deus. Aí, entrou no templo, aí o pastor viu, aí foi lá, disse, que benção outra vez aqui. Ele disse, vim entregar minha vida para Jesus. Ele disse, glória a Deus, a mensagem alcançou seu coração. Ele disse, não, senhor. O senhor pregou esta noite, eu sabia tudo, de história, de ciência, de geografia, de tudo que o senhor falou aí, eu sabia. Foi um sem juiz que estava perto de mim. Aleluia! Glórias a Deus. É verdade, irmãos. Nem os loucos errarão. Glórias a Deus. É verdade. Lá no interior do estado, um aceitou Jesus como Salvador. Disse, pastor, eu quero ser crente para ir para o céu. É para o céu. Eu digo, está certo, meu filho. Tudo bem, tá. E ele sempre na igreja ali, conversava muito, era meio agitado. E um dia ele ia passando assim, num bar, tinha uns amigos, disse, vem cá. Disse, o que é? Disse, aqui, você sempre passava aqui, tomava um copinho de cerveja. Disse, não, mas agora eu sou crente. Não, mas é só um copinho, eu tomo aqui. Aí ele tomou. Meus irmãos, à noite, quando eu cheguei para o culto, ele correu, se ajoelhou nos meus pés. E postou as mãos assim, meu pastor, me perdoe. Eu digo, homem, se levanta, o que foi? Ele disse, pastor, esta noite eu tomei um copo de cerveja. Vocês vejam, irmãos, arrependido. Eu disse, peça perdão a Deus e para mim já está perdoado. E eu pergunto a vocês, e quanta gente na igreja, em São Juiz de Bila na mão, e tomando essa cervejinha por aí afora? É verdade. Nem pregadores por aí, pastor Dari, que a gente paga o hotel para eles ficar lá, fica lá tudo, quando sai, vai fazer as contas lá, até cerveja tem lá na relação. Irmãos, pregar o que não vive, isso é farisaísmo, querido. Deus não quer fariseus hipócritas. Deus quer homens e mulheres verdadeiramente crentes, cheios do Espírito. Glórias a Deus. Então, a igreja no poder do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. Isso aqui não foi no dia de Pentecostes, foi posterior. Glórias a Deus. E o que é um avivamento bíblico? É um despertar espiritual profundo, uma renovação intensa da fé e da vida com Deus, impulsionado pelo Espírito Santo. Isso é o que chamamos de avivamento bíblico. Avivamento bíblico não é pula-pula, não. Não é corre-corre, não. Não é alguém fazendo polichinelo na igreja, não. Não é fazendo aviãozinho na igreja, não. Avivamento bíblico é diferente. Glórias a Deus. Aleluia. Eu fui muito criticado porque, num culto, lá no meu estado, eu falei contra o reteté e aquilo teve uma repercussão nacional
E eu confesso para os irmãos, sempre dormi com minha consciência em paz. Aleluia. Pentecostalismo não é reteté. Pentecostalismo é a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Sabe? Muito bem. Então, resultado de um avivamento. Uma vida onde há, na verdade, um resultado em arrependimento, santidade, purificação e um amor mais ardente por Deus e a sua palavra. Isso é o resultado de um avivamento bíblico. De um avivamento que vem pelo Espírito de Deus para a nossa vida. Quem se lembra aqui do dia que foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem se lembra? Você se lembra? Eu me lembro muito bem. Foi no dia 23 de setembro de 1967, às 3 horas da manhã. Eu tinha 14 anos. E eu digo para vocês, eu fui para aquela vigília, 11 horas da noite, e quando ia caminhando, a correia da minha sandália quebrou. Aí voltei em casa, botei a correia, botei um prego por baixo. Quem se lembra dessas coisas? Ninguém aqui passou por isso, mas eu passei. Você passou? Vocês passaram por isso? Eu passei por isso. Enfiei a correia, botei um prego por baixo, calcei e fui para a vigília. Cheguei lá, irmãos, já 11h40 mais ou menos, um sonozinho. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me sentar na última cadeira lá, porque se eu adormecer, eu fico por ali mesmo. Aí fui para a última cadeira. Fiquei lá orando. Aí tinha o irmão Miguel, que era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, falava línguas estranhas, uma coisa assim, dom de línguas. Aí eu pensei, se Deus pode usar aquele irmão, por que não pode usar a mim também? Saí de lá, vim para onde ele estava, a cadeira assim ao lado, e fiquei lá. Senhor, o que tu estás fazendo com este irmão Miguel, diácono da igreja, o Senhor pode fazer comigo também. Meus irmãos, não tardou. O Espírito de Deus veio sobremaneira na minha vida, glória a Jesus. Comecei a falar em línguas estranhas. Daí a pouco chegou o pastor Raimundo João de Santana, de saudosa memória, colocou as mãos sobre a minha cabeça. Graças te dou, ó Pai, por este jovem estar sendo batizado no Espírito Santo. E naquela noite, Jesus batizou vários com o Espírito Santo. E tem uma coisa, irmão, terminou 5 horas da manhã, eu saí para casa falando línguas estranhas. Quando cheguei em casa, minha mãe foi falar comigo línguas estranhas. Minha irmã, Odete, já deu no sonho, meu irmão que mora aqui, Manuel Basílio, também foi batizado no Espírito Santo. Minha mãe veio falar comigo, só saía línguas estranhas. Fui para a escola bíblica dominical, não falava português, só línguas estranhas. À noite fui cantar no conjunto, não cantava, só línguas estranhas. Aleluia. Foi um mover tão forte. Aleluia. E eu digo para vocês, todo esse tempo é transcorrido. Hoje estou com 72 anos e louvo a Deus que esta presença ainda é muito forte na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui militar lá no Amazonas, fronteira com Colômbia e Venezuela, irmãos, e não tinha um espaço para orar lá. Sabe o que eu fazia? Lá todo militar andava armado, por causa das feras. Não sei se alguém foi militar aqui, por lá. Quem? Ah, está ali. Armado lá, por causa das feras, né? Entrava dentro da floresta amazônica, e quando chegasse num espaço muito bom, irmãos, lá eu dobrava meus joelhos e ia orar ao Senhor. Não tinha outro espaço, ia para lá. Orar ao Senhor. Orar a Deus. E tem uma coisa, era orando e vigiando. Orando e vigiando. Um olho aberto, outro fechado. Por quê? Porque cheio de feras, irmão. Eu sei uma onça daquela chegar lá e... É verdade. Orava e olhava, uma arma de lado. À noite, no alojamento, quando todos estavam dormindo, lá para as 4 horas da manhã,
eu me levantava, dobrava os joelhos e ia orar ao Senhor, pedir a Deus. Depois saí do alojamento, fui morar num carroção do Quinto Beck, lá de Porto Velho, Rondônia, né? Aí lá sim, graças a Deus. E foi, irmãos, naquele período, eu muito jovem ainda, 19, 20 anos, que, pela graça de Deus, plantei a Assembleia de Deus em São Gabriel da Cachoeira. Glória a Jesus. Louva a Deus. Nunca pedi para ser pastor. Foi lá quando fui aprovado no concurso, já ia para o Rio de Janeiro, no Exército, as malas já prontas, naquela noite, uma noite memorável. Deus me mostrou e disse que tinha uma grande obra para eu fazer, que eu não ia fazer carreira no Exército. Foi assustador. Minha mãe, que era uma mulher muito crente, disse: meu filho, se Deus está lhe chamando, obedeça a Deus. Aí meu pai disse: como é que você, tão jovem ainda, um futuro pela frente, e quer ser pastor? Eu digo: não quero ser pastor não. É Deus que está me chamando. Ser pastor não é para quem quer, é para quem Deus chama. Você não está vendo esses pastores aí? Naquela época, não era fácil. Acho que tem gente aqui da minha época também. O pastor andava a pé, usava o sapato com a sola, dava sola de sapato. Quem já usou sola de sapato aqui? Alguém usou? Acho que não. Você usou? Quem? Aí, pastor Luciano. Daniel também. Sola no sapato. Porque eu não tinha condição de comprar um sapato, irmão. Vocês terem uma ideia, o primeiro paletó que eu vesti, irmãos, foi uma luta. Financiei o tecido, financiei lá para costurar. E depois, quando fui vestir o paletó, faltou a gravata. Naquele tempo era difícil. Né? Aí tomei uma gravata emprestada. E finalmente, meus irmãos, obedeci a Deus. 51 anos são transcorridos, vida ministerial integral, e até hoje só tenho que agradecer a Deus porque tem cuidado de mim. Mas há essa necessidade de se buscar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu não tenho mérito nenhum. O que eu tenho e o que eu sou, eu agradeço a Ele. Unicamente a Deus. Glória a Jesus. Neste mais de meio século de ministério, já passei por caminhos apertados, noites escuras, coisas difíceis, mas eu digo para você, estou vivo. Estou cumprindo meu ministério. E minha esperança maior é chegar lá no céu, onde Jesus nos espera. Mas precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não tivermos uma vida cheia do Espírito, irmãos, automaticamente a nossa vida, ela vai num despenhadeiro. Por isso precisamos buscar a Deus, e não somente isso, mas a própria igreja. O líder precisa ser cheio do Espírito Santo para que haja um interesse, ele como exemplo para a igreja se espelhe nele. Minha regente de conjunto é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, nós produzimos fruto do Espírito. Os dons do Espírito na nossa vida também. E quando você estiver no momento que não sentir essa presença em sua vida, caia de joelhos. Ore ao Senhor e diga para Ele: Senhor, derrama do Teu Espírito sobre mim. Glória a Deus. É verdade. Precisamos ser cheios do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A igreja, ela precisa ser cheia do Espírito. Quando a igreja está cheia do Espírito, a exemplo do que aconteceu em Jerusalém, ela não fica restrita, presa dentro de 4 paredes.
ela sai, ela vai em frente, ela anuncia, glória a Jesus, a palavra de Deus. E porque a igreja em Jerusalém não tinha templo, se reunia no cenáculo, na casa dos irmãos, mas eles perseveravam na oração, oravam ao Senhor. E aqui, amado, depois de uma ameaça, eles foram orar. Aleluia. Pedro e João foram orar, os irmãos foram orar, glórias a Deus. E quando estavam reunidos em oração, tremeu o lugar onde eles estavam. Houve um abalo sísmico local. E diz a palavra do Senhor, todos foram cheios do Espírito Santo. Às vezes fico pensando, irmãos, Jesus, após a ressurreição, ele apareceu cerca de 11, 12 vezes. E Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Lá no cenáculo de Pentecostes, quantos crentes tinham ali? Quase 120 crentes. E eu pergunto, e onde estavam os outros? Onde estavam? Lá todos foram cheios do Espírito Santo, lá todos foram batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado. Jesus Cristo disse, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo para estar convosco. Aleluia. Por isso a igreja deve viver, no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo traz vida para nós. E no Antigo Testamento, irmãos, lá na origem, o Espírito Santo já atuava. Vocês podem ver, 7, diz Gênesis 4:26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Logo que 7, ele teve seu filho Enos, houve uma mudança aí. Uma mudança. Caim havia matado seu irmão Abel. Não quis saber de Deus, porque homem privilegiado foi Caim. Foi ou não foi? Foi privilegiado. Mesmo com a intenção maligna de matar seu irmão, Deus apareceu a ele. Mas, quando não se dá ouvidos à palavra de Deus, irmãos, a maldição e a morte batem à porta. E é terrível. Mas 7 veio em lugar de Abel, que havia sido morto pelo seu irmão, glória a Jesus, e quando teve Enos, diz que começou a invocar o nome do Senhor, a buscar a Deus. Isso não é mais nem menos do que uma ação do Espírito Santo da vida. Vamos ver isso também da vida de Jacó. Um breve avivamento da casa de Jacó, quando ele vinha de Padã Arã com a sua família, subindo a Betel, por ordenança de Deus, ele disse, olha, vocês joguem os ídolos fora, vocês troquem de roupa aí, essa roupa não é condizente, vocês joguem tudo que vocês têm aí, de arrecadas aí, até de brinco, de colar, joguem isso fora aí. Nós vamos nos apresentar em Betel diante do Senhor. Tem muita gente se deixando levar aí. Tem muitos ídolos, irmãos, que não é aquele de gesso em casa, não. É os ídolos do coração. Eu vou citar só um aqui para vocês. Só um. Não, pastor, mas eu sou crente, lá em casa não tem ídolo, não. Eu vou citar só um. Celular. Tem se tornado um verdadeiro ídolo. Sabe? É verdade. Tem gente que passa mais tempo no celular, irmãos, do que em oração com Deus. Sabe? E tem uma coisa, se sai de casa, esqueceu do celular, já a pressão sobe. Ai! Isso vindo para a igreja. E tem crente na igreja, irmãos, olha, o tempo todinho, olha. Na hora do culto isso. E eu pergunto, que culto é esse que está se prestando a Deus? Joga esse ídolo fora. Se isso prejudica a tua vida espiritual, não te deixa encher do Espírito e cultuar o verdadeiro culto a Deus,
deixa dentro do carro esse celular. Bota em modo avião, ou desliga esse negócio aí, sabe? Mas não deixe que esse pequeno aparelho eletrônico, com a internet aí, né? Às vezes tem até da culto de oração. Aqui não tem não, pastor Dari, graças a Deus aqui não tem. Mas lá no Rio Grande do Norte tem. Gente de joelho orando não, de joelho no banco, mas com o celular para lá e para cá, olhando a mensagem que chega no Instagram, no Facebook. Aqui tem também? Isso é um ídolo. Joga fora isso. E se apresenta em Betel, que significa casa do Senhor, altar de Deus. Glória a Jesus. Moisés, especialmente nos acontecimentos ligados à primeira Páscoa, a manifestação da glória de Deus ali. Josué, o que dizer de Josué, substituto de Moisés também. Algo extraordinário, aleluia. Num grande avivamento, ao passar o rio Jordão, se abriu e eles passaram a pé enxuto. O Espírito Santo agindo, glórias a Deus. No tempo dos juízes, glórias a Deus. Em cada ocasião, Deus respondia às orações, enviando-lhes um libertador que salvava o povo. Quando o povo estava no bem bom, irmão, não queria saber de Deus, não. Deus fica para lá, deixa a gente para cá. Mas quando Deus enviava uma nação para subjugá-lo, aí o povo levantava o clamor. Aí Deus enviava um libertador. E assim havia os altos e baixos no pé do juízo. No tempo de Samuel, um dos maiores avivalistas no Antigo Testamento, quando a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, irmãos, o povo agora disse, agora foi-se a glória de Deus. E Samuel, irmãos, vendo que o inimigo vinha para atacar o povo de Israel, arregimentou os seus soldados, ele orou ao Senhor, Deus mandou trovoadas do céu, que trouxe espanto para o exército filisteu, eles se dispersaram e Deus deu vitória ao seu povo. E Samuel pega uma pedra e coloca lá como testemunho e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Como é importante saber que a presença do Espírito Santo é algo maravilhoso na nossa vida. No tempo da monarquia, Davi, entrando com a arca do Senhor, lá de Obed-edom, ele levou a arca do Senhor para Jerusalém. Que alegria! Debaixo daquela tenda, vocês possam imaginar o mover, a alegria. E não era outra coisa, não, era do Espírito de Deus na vida. De Davi, dos sacerdotes, todos ali presentes. Salomão, na dedicação do templo suntuoso. Uma das maravilhas do mundo antigo, o templo construído por Salomão. Depois de se ajoelhar, levantar as mãos para os céus, orar ao Senhor e pedir a Deus que Deus ouvisse a oração do seu povo, daquele santuário. Os sacerdotes não puderam entrar mais no templo, porque a glória do Senhor entrou no templo. Como é importante a oração, buscar a Deus. E eu digo para vocês, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Sabe quem mudou? Nós. Eu, você. Mas Ele permanece o mesmo. Mas o Senhor diz, se o meu povo, Deus aqui na terra tem um povo. Deus olha e vê 3 povos, judeus, gentios e igreja. Nós somos o povo de Deus. E se esse povo clamar a Deus, se humilhando, se arrependendo dos seus pecados, Deus promete ouvir dos céus as suas orações. Eu ouvirei as tuas orações. Aleluia. Louvado seja Deus. O rei Asa, um grande avivamento também. Eu quero dizer do rei Josafá, que enfrentando o exército inimigo, não tinha como, mas colocou um quarteto não, colocou um coral, aleluia, à frente do exército, e não precisou ninguém usar nenhuma arma.
Sabe por quê? Porque quando Deus age, Ele age em nosso favor. E Deus não precisa de armas. Eu é que preciso. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz, capítulo 6, a armadura do cristão, não é? Couraça da justiça, cinto da verdade, sapato com preparação do evangelho da paz, não é? Capacete da salvação, escudo da fé, espada do... Eu que preciso dessas armas. E a oração também, Paulo acrescenta, a oração também. Nós precisamos disso aí, irmãos. Mas Deus, quando Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, Deus tem armadura. Mas Deus não precisa de armadura. A armadura de Deus é para nós. Para nós. Então, grande livramento Deus deu ao seu povo, liderou uma grande reforma. E eu quero dizer do rei Ezequias, que foi ameaçado, e ele se angustiou, e foi ao templo, ele orou, buscou a Deus. E Deus enviou um anjo. Matou quantos? 185 mil. Só um. Irmão, Deus trabalha por nós. Vocês possam imaginar o valor que tem a oração, pastor Marcos. Deus trabalha por nós. Quando oramos, confiamos no Senhor, automaticamente o Espírito de Deus age na nossa vida. E não há problema difícil para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Por isso a igreja deve viver cheia no poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. No pós-cativeiro nós vemos Zorobabel na construção do templo em Jerusalém. Restaurou. Isso fala, irmãos, da nossa comunhão com Deus. E quando a inauguração daquele templo, o segundo templo, não era nem para se comparar com o templo de Salomão. Ali estavam os judeus que conheceram muito bem o templo de Salomão, e estavam aqueles que haviam nascido lá no cativeiro. Os que haviam nascido no cativeiro estavam alegres no templo do Senhor. Mas aqueles que conheceram o templo de Salomão e agora vendo aquele templo, disseram, começaram até a chorar. Era risos e choro. Mas houve um avivamento? Houve. No tempo de Esdras, no ensino da lei do Senhor, isso fala também, irmãos, daquela renovação que houve no pós-cativeiro com Esdras, o escriba versado na lei do Senhor. Houve aquele avivamento no que tange a palavra de Deus, a lei do Senhor. E ele ensinava a palavra de Deus, os sacerdotes ensinavam a palavra de Deus. O que isso traduz para nós? Restauração da doutrina, do ensino. É o que em muitas igrejas não está acontecendo hoje. Não tem culto de doutrina, não tem ensino. E esses ventos de falsas doutrinas, essas heresias, essas falsas teologias, estão soprando aí como um redemoinho e levando muita gente. Mas digo para vocês, como disse Jesus, Sermão do Monte, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a quem? Ao homem prudente. Quem ouve e pratica. Não é só ouvir, não. É praticar, é viver. Compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí quando vieram as tempestades, as chuvas, os rios a correr, irmão, não houve nenhuma fissura, porque estava construída na rocha. Glórias a Deus. Neemias, na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, isso fala, meus amados irmãos, de restauração de testemunhos para todos nós. Avivamento do Novo Testamento, João Batista apareceu no deserto pregando. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E pregava. Tem uma coisa, irmão. Ele só tinha um sermão. Só tinha um. E a pregação dele era essa: arrependei-vos.
Arrependei-vos, arrependei-vos. O tempo está cumprido e o reino de Deus anunciava: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu. Eu não sou nem digno de me abaixar e desatar as correias das suas alpacas. Tão grande que Ele é. Aleluia. Eu batizo com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele quem faz isto. Glórias a Deus. Aleluia. E depois veio Jesus, irmãos. Jesus pregando. Após o batismo, Jesus deu início ao seu ministério, depois de passar pela tentação no deserto. Saiu pregando. Jesus pregava, Jesus ensinava e fazia maravilhas. Glórias a Deus. E nos diz Marcos que a virtude do Espírito Santo era sobre ele. Irmãos, nada melhor do que a gente pregar, ensinar. E quando se fala no nome de Jesus, os demônios saem. Os enfermos são curados. Milagres acontecem. Acontecem. Aleluia. Glórias a Deus. Mas aí vem a promessa. Vem a promessa de Jesus para nós. Ele morreu, foi sepultado, passou 3 dias. Eu não quero entrar em detalhes. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Ainda passou 40 dias somente com os crentes. Ele não apareceu a nenhum descrente, só aos crentes. E no 40º dia, ele vai lá para o Monte das Oliveiras. E enquanto estende as suas mãos e abençoa os seus, uma nuvem o envolve. E ele é assunto aos céus. Aleluia. E eles ficaram olhando, olhando. Providencialmente Deus envia 2 anjos dos céus. E dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia Ele voltará. Quem está esperando Ele voltar? Dê glória a Deus. Então vem a promessa. Disse Jesus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E estamos estudando aqui a Santíssima Trindade, escola dominical, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a promessa de Jesus para a sua igreja. Glórias a Deus. E agora, meus irmãos, vejamos Atos 1, 3 e 8. Após a sua ressurreição, Jesus ainda com eles, na iminência de subir para os céus, ele diz: aos quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes ele: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, olha a adversativa agora, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja de Jesus deve andar no poder do Espírito Santo. Aleluia! Não podemos andar vazios, não, de forma alguma. Precisamos invocar, precisamos buscar ao Senhor. Infelizmente hoje, irmãos, no alvorecer deste século 21, este mundo fantasioso está oferecendo aí, colocando diante dos nossos olhos, muitas coisas que embelezam até. Mas eu digo para vocês, nenhum de nós se deixe embelezar pelas coisas deste mundo. Foquemos naquele que está nos céus e que sobre nós derrama o seu Espírito.
Precisamos, igreja, precisamos, companheiros, de uma vida cheia do Espírito na nossa vida, de uma igreja poderosa, autêntica, glórias a Deus, que não se envergonha de falar de Jesus, que não se envergonha deste livro chamado Bíblia Sagrada. Tem muita gente hoje aí que já não quer carregar mais a Bíblia na mão. Aí bota um aplicativo no celular. Até a harpa cristã também bota no celular. Eu conheço testemunhos, irmãos que vinham para a igreja, aí vinha um assaltante, me dá tudo contente. Disse, rapaz, eu vou para a igreja. Ah, você é crente? Está aqui a Bíblia. Então vá para a tua igreja, ore por mim. E vai embora. Agora, quando o cara vem com um celular, é diferente. Precisamos ir para a igreja trazendo conosco a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia! E como assembleanos, precisamos trazer conosco também o quê? A harpa cristã, que é o nosso cantor oficial, congregacional. É verdade, irmão. É muito bonito ouvir o coral, é muito bonito ver o quarteto, é muito bom ouvir o coral, o conjunto das irmãs, dos jovens, mas eu digo para vocês, é lindo ver toda a congregação. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim, cantando ao Senhor, de coração, de alma, para o Senhor nosso Deus. Isso é algo maravilhoso para nós, irmãos. Eu sei que custa caro isso. Ir para a escola, seu filho, sua filha, ir para a universidade. Por sinal, tem até um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que agora estão pedindo, irmãos, a expulsão dele. Sabe? Não vou citar o nome aqui, mas muitos de vocês sabem. Tá? Só porque, irmãos, ele é um apologeta. Defende os princípios, os valores estabelecidos nesta palavra. Glórias a Deus. E nós não podemos nos ajoelhar diante deste mundo. Nós não precisamos nos curvar diante deste mundo. Não, levanta este livro, abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor para nós. Por que temer? Aleluia. Eu e você, nós fomos alcançados pela mensagem deste livro. Glórias a Jesus. Aleluia. E a promessa se cumpriu, conforme a palavra de Deus. Eu vou adiantar aqui porque eu estou vendo a hora, já está terminando. A igreja no poder do Espírito Santo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Isso foi na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada a partir da conversão. Porque é nesse sinergismo, irmãos. Quando você está pregando a palavra de Deus, o pecador está ouvindo e o Espírito Santo está ali. Se ele abre o coração, se arrepende dos seus pecados, para aceitar Jesus, o Espírito Santo estará ali, convencendo, falando. E quando isso acontece, irmãos, há um processo chamado novo nascimento. Há esse processo chamado de regeneração, gerado de novo. Eu passei por isso, você também passou. Quem se lembra aqui do dia da sua conversão? Quem se lembra aqui? Pois é. A gente não pode esquecer aquele dia, irmão. Quem pode esquecer? Paulo que eu diga. Eu era um opressor, um perseguidor, eu era um blasfemo. Mas foi lá na estrada para Damasco, quase ao meio-dia, uma forte luz raiou do céu. E ele testemunhou disso, irmãos. Glórias a Deus. Eu passei por essa experiência, você passou também por essa experiência. Apesar de ter sido criado
enquanto criança na igreja, pré-adolescente, e aos 14 anos, irmãos, por divina revelação, naquela noite, no dia 27 de agosto de 1967, deu-se a minha conversão. Quando esse negócio de dizer, não, porque eu fui criado na igreja, da Assembleia de Deus, meus pais eram crentes, e eu também estou na igreja. Não. Jesus Cristo disse para o doutor Nicodemo, tem que nascer? Tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo, nem pode ver, nem entrar no reino de Deus. Eu digo para vocês, amados, eu tenho andado por aí, tenho ministrado, eu digo para vocês o seguinte, tem muita gente por aí que nunca passou por esse processo. No culto de Santa Ceia, lá no interior do estado, naquela noite Deus me deu uma palavra. Só tinha crente, os irmãos estavam ali, as portas fechadas, Santa Ceia. E após aquela ministração, Deus me usou e eu disse, eu vou fazer aqui um apelo. Você que vai tomar a ceia do Senhor, já foi batizado nas águas, tem o cartãozinho de membro, tem a Bíblia, canta até no conjunto, mas nunca passou por um processo do novo nascimento, nunca foi regenerado, você nem se lembra nada. Esta noite, a ceia de Jesus, irmãos, aquela noite, 14 pessoas vieram à frente, chorando, glórias a Deus. É verdade. Graças a Deus que aqui em Campina Grande, na Paraíba, não tem isso, né? Sabe? Mas é verdade, queridos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é sobre a igreja, porque foi uma promessa do Senhor Jesus. Anunciavam com poder, com ousadia, a palavra de Deus. Por que a Assembleia de Deus cresce tanto? Sabe por quê? Porque na virtude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, sai pelas praças, pelas ruas, pelos valados, pelos povoados, pelos distritos, pelos assentamentos, com ou sem microfone, mas pregando a palavra de Deus, o Evangelho que diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por isso a igreja cresce. Glórias a Deus. Está aí agora, lá em Macaíba, o pastor Josafá batizou, agora o mês passado, 500 novos irmãos. Lá em Macaíba, 500 novos irmãos. Aí eu fiquei pensando, irmãos, tem um pastor de uma denominação aí, de uma igreja reformada, ele disse, meus irmãos, graças a Deus, o ano está se findando, e nós batizamos 10 irmãos. Vocês imaginam, só lá em Macaíba. 500 novos irmãos. O quarto batismo que realizamos no Natal foram 462 irmãos. Glórias a Deus. Afora outros batismos, né, pastor Bideno? Lá em Parnamirim também. Enfim, meus amados irmãos, a igreja, no poder do Espírito Santo, ela prega, ela anuncia, e Jesus é quem salva. Jesus é quem salva. Glórias a Deus. Tem pregador que pensa que é ele que salva. Não. Nós pregamos a palavra de Deus, da unção, no poder do Espírito Santo, mas quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Mas, irmão, eu tinha tanto o que falar aqui nesta manhã, mas eu vou encerrar já aqui. Glória a Deus. Eu ia falar aqui um pouco sobre o avivamento pós-reforma, vai deixar para outra oportunidade. A igreja comprometida com a oração, o pastor missionário Marcos já falou aqui, a igreja permanecia em oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exemplo de homens e mulheres que sempre oraram, buscaram a Deus, Abraão, Sara, até Agar, egípcia, ela orou ao Senhor, lá naquele deserto, debaixo daquela árvore, ela orou e Deus mandou um anjo e respondeu às suas orações. Né? Eliezer, quer dizer, Eliezer o Damasceno, Isaac saiu para orar e quando voltou, lá vinha Rebeca, sua esposa, a mulher que Deus tinha preparado para ele. Quer dizer, Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém. Aleluia.
Quando você estiver orando, não coloque seus ouvidos se chegou mensagem no zap, não. Desliga até seu telefone celular. Vai orar. Vai para o teu lugar secreto. Ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que ouve em secreto, ele te recompensará. Ele responderá a tua oração. Aleluia. Esta é a característica, é a marca da igreja. Não existe outra identidade maior do que esta. A igreja cheia do Espírito Santo anunciando a palavra de Deus. Como está a igreja hoje? Falta de oração. São poucos que oram. São poucos que leem a Bíblia. Meus irmãos, estamos aqui em família. Eu vou perguntar, me seja sincero. Quantos aqui já leram a Bíblia, no mínimo, uma vez? A Bíblia toda. A Bíblia toda. Pode ser sincero. Muito obrigado. Quem já leu aqui 5 vezes a Bíblia toda? Olha. Quem já leu 10 vezes agora? Muita gente está esquecendo este livro. Quando você abre, pense, é Deus falando para mim. Não leia a Bíblia, não medite na Bíblia, não estude a Bíblia pensando para aplicar para os outros, não. Aplica primeiro na tua vida. Precisando de oração, de jejum, de leitura bíblica, de doutrina, de santidade. Fiquei feliz quando ouvi o pastor Dari anunciar aqui oração, campanha de oração para todo o campo aqui de Campina Grande. Que coisa maravilhosa, irmãos. Precisamos entender isto. O pastor Marco mostrou aqui o mapa. Como precisamos orar pelas nações. A esses países teocráticos, a esses países ditatoriais, irmãos, que eles impedem que o evangelho seja pregado. Mas seu irmão André que o diga. Nem no leste europeu, dentro daquela situação, mas movido pelo Espírito Santo e por amor à palavra de Deus, não deixou de levar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu fico pensando assim nos grandes movimentos, inclusive os morávios, irmãos, eles saíam impulsionados, até eu li que foi aqui numa ilha, São Tomé, acho que sim, veio um casal não, 2 missionários, 2 jovens, quando chegaram lá eles mataram. Aí eles lá souberam que eles tinham sido assassinados. Disse, e agora? Será que tem gente aqui que quer ir ainda para lá? Irmãos, um bocado de irmãos levantou. Eu vou. O que é isso, irmãos? Que se pode pensar nisso? Não é pensando quanto é que a igreja vai pagar a ele, não é pensando no seu conforto, não é pensando no seu bem-estar, é pensando no chamado de Deus para pregar, para anunciar a palavra de Deus a todas as nações da terra. O que o mundo está precisando, irmãos, é da palavra de Deus. É deste livro, dessa mensagem que salva, que liberta, que transforma. O que o Brasil está precisando, irmãos, é desta palavra. Sabemos aqui, já foi dito, as crises que estamos enfrentando no nosso país. Crise política, crise social, crise espiritual, crise de todos os lados, irmãos. E eu digo para vocês, somente Deus tem a resposta. Somente Deus tem a solução. Ninguém fique trêmulo, ninguém fique depressivo diante deste quadro nacional. Ninguém baixe a cabeça, não, amados irmãos. Deus está vivo. Está sentado no seu trono. E a história do Brasil não corre à revelia, não. A história do Brasil está nas mãos de Deus. É Deus nosso Senhor, e a igreja está orando, e Deus pode dar uma reviravolta, Deus pode mudar essa situação de um momento para outro. Falta para a igreja oração, jejum, leitura, doutrina, santidade, testemunho. Glórias a Deus. Não se envergonhe de Jesus, que não se envergonhou de você de morrer no Calvário.
Tem muita gente se envergonhando por aí. Chega na repartição para trabalhar. Você é crente? Eu vou à igreja. Vai para a universidade? Você é evangélico? Eu frequento lá. Que tipo de cristão é este? Que tipo de cristão? A igreja precisa ser relevante na doutrina, no testemunho para ela. Agora, perigos que rondam a igreja. E deve andar no poder do Espírito Santo. E eu vou encerrar. Primeiro, falsas doutrinas. Falsas teologias. Heresias. Teologia da libertação. Isso aí desde os anos 60. Teologia da prosperidade, a partir dos anos 70. E tem uma coisa. Você diz assim, irmãos, hoje é um culto de oração. Vamos orar aqui 1h30. Vamos orar aqui 1h30. Vem 10 pessoas. Mas hoje é o culto dos milagres. Hoje é o dia da sua bênção, da sua vitória. Tem uma coisa, o tempo não cabe. A teologia da prosperidade tem implantado nas mentes das pessoas aí, irmãos, que Deus é só para abençoar, para abençoar, para abençoar. E essas bênçãos é carro, é emprego, enfim, essas coisas materiais aí. Tem algo melhor, tem algo mais profundo. Aleluia. Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temia mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu Senhor e eu sou seu servo. O Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Em qualquer circunstância que eu estiver, não importa, Deus está comigo. Glórias a Deus. É isso, amados. Teologia da prosperidade tem pregado isso. A teologia do coaching, hoje muito presente aí no Brasil. É a teologia da autoestima. Joga para cima isso aí, rapaz. Que evangelho é esse, amado? E o Brasil está infestado desses pregadores da teologia do coaching, teologia negra. Já ouviram falar na teologia negra? Eu não vou tanto falar não, porque a hora não permite mais. Teologia inclusiva ou progressista. Já ouviram falar nisso? Também? Não vou falar porque a hora não permite. Teologia da missão integral. Quem já ouviu falar nisso? Amados irmãos, essas falsas teologias, heresias por aí afora, amados irmãos, tem infestado a sociedade brasileira e, por que não dizer, o mundo inteiro. Mas a igreja de Jesus, me refiro a um povo especial, zeloso e de boas obras, deve andar no poder do Espírito Santo, anunciando, pregando a palavra de Deus e dizendo para este mundo perdido, ainda há uma solução, há um escape, aleluia, Jesus está vivo, capaz de mudar e transformar uma sociedade, uma família, um indivíduo, uma nação, enfim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, que foi para este tempo de tanto relativismo presente na sociedade, no mundo inteiro, que Deus levantou a mim e a você também. E como Deus disse a Josué, Ele está dizendo para mim e para você agora, neste momento, ser forte e corajoso.